amigos do Talking DI. Hoje recebemos aqui para uma conversa o Procurador-Geral do Estado, o senhor Alisson Debon de Souza, que vai falar um pouco, está em roteiro aqui na região de Chapecó, né, na região oeste também, e vai falar um pouco aqui dos trabalhos, então, da Procuradoria-Geral do Estado, desse importante trabalho, diga-se de passagem. Nós vamos depois trazer aqui os detalhes. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso jornal, ao nosso portal. Obrigado pela visita. Satisfação, Bruno, falar contigo, com toda a tua audiência e prestar contas aí à população do oeste de Santa Catarina, de toda Santa Catarina, porque estamos passando, né, por todas as nossas regionais, e também trazer a mensagem e compartilhar o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, que é o escritório de advocacia de todos os catarinenses. Doutor, então a primeira pergunta, né, já entrando aqui no assunto, a Procuradoria-Geral do Estado é um órgão que queria que o senhor explicasse um pouco, né, o que ele é, o que ele faz, o trabalho. Está completando agora 40 anos, né, de fundação aqui no nosso estado. São 13 regionais, né, espalhadas por todo o estado. Tem Chapecó, São Miguel, aqui mais na nossa região. Tem também em Brasília um núcleo e tem a sede em Florianópolis. Então, o que a PGE, né, a Procuradoria-Geral do Estado, faz? Pois então, a Procuradoria-Geral do Estado, como eu disse, é o escritório de advocacia do Estado de Santa Catarina. É o maior escritório de advocacia. E nós temos duas funções primordiais que estão previstas na Constituição Federal e também a Constituição do Estado de Santa Catarina. Uma delas é fazer a representação judicial do Estado, ou seja, todas as ações judiciais em que o Estado de Santa Catarina seja parte, como autor ou réu, a Procuradoria-Geral, são os procuradores do Estado que fazem essa representação. Atuam como um advogado do Estado nas ações judiciais. E também, além dessa função de representação judicial, nós fazemos a consultoria jurídica da administração pública estadual. O que é isso? É orientar os gestores públicos, orientar o governador do estado, orientar os secretários de estado, os diretores das secretarias de estado, em como aplicar a lei de maneira correta, de acordo com a Constituição. E isso nós fazemos por meio de pareceres jurídicos. Então, todas as políticas públicas, enfim, as despesas que ocorrem por meio de todas as secretarias de estado, há sempre pareceres jurídicos que são feitos por procuradores do estado, pela Procuradoria-Geral do Estado. Um tema bastante emblemático desses últimos anos do trabalho da PGE foi a questão do royalties do petróleo, né? Que teve agora uma decisão já que estava desde 1986, depois o senhor entra aí nos detalhes, mas que finalizou agora, que Santa Catarina ganhou essa causa. Então, assim, o que foi, né, para o público que está assistindo a entender, o que foi essa questão envolvendo royalties do petróleo e qual vai ser agora o desdobramento dessa vitória que o Estado teve nessa questão? Essa é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 1991. O Estado de Santa Catarina ingressou com essa ação em 1991. Ela durou mais de 30 anos e ela encerrou agora em abril de 2022. O que o Estado pediu nessa ação? Ele pediu que fosse declarada ilegal a demarcação do território de Santa Catarina sobre o mar. Aliás, porque o Paraná tinha um território sobre o território de Santa Catarina, sobre o mar. E isso, nós conseguimos reconhecer essa ilegalidade, que o IBGE fez essa projeção das linhas marítimas de maneira ilegal, e com isso nós teremos campos de petróleo que pagam royalties para Paraná e São Paulo, que agora terão que pagar royalties para Santa Catarina e cobrar os valores de todo esse período, desde 1986, que é 5 anos atrás do ajuizamento da ação, que foi em 1991. Então essa é uma ação emblemática, histórica, porque tramitou por longo período e que passa por gerações de procuradores do Estado e que tem uma necessidade de corrigir, uma correção de uma ilegalidade histórica que foi cometida contra o Estado de Santa Catarina. Então agora, a partir de agora, já transitou em julgado, então agora vocês aguardam essa nova demarcação e depois o consequente pagamento desses valores
o retroativo e também daqui para frente, né? Isso. O que acontece? Daí no mês de maio, no último mês de maio, nós entramos com um pedido de execução dessa decisão do Supremo. O ministro relator já determinou que o IBGE faça essa nova demarcação das linhas marítimas e com isso nós teremos a exatidão de quais campos de petróleo estão no território de Santa Catarina sobre o mar, para daí cobrar os valores, né, de Paraná e São Paulo. A gente espera fazer isso com a maior rapidez possível e corrigir, né, reparar os cofres catarinenses dessa injustiça, dessa ilegalidade histórica. E quais foram agora os principais serviços que foram prestados aí ao longo do ano passado e que adentram esse ano também, na questão aí do trabalho da PGE? A PGE, como ela tem uma atuação transversal em todas as esferas do Poder Judiciário, Judiciário Estadual, Federal, Trabalhista, STF, STJ, nós atuamos em milhares de ações judiciais, em milhares. Então são praticamente mais de 800 mil ações que o Estado é parte e que há atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Para além disso, nós temos atuações importantes em ações específicas. Nós temos atuações em ações relativas, por exemplo, a demarcações de terras indígenas, que é algo extremamente importante para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Só para você ter uma ideia, eu fiz ano passado a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, defendendo o marco temporal na aplicação das terras indígenas em todo o Brasil. É um caso de Santa Catarina que está em julgamento no Supremo para definir como vai funcionar a questão da demarcação de terras indígenas em todo o Brasil, e a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina vem atuando nessas ações com muita diligência. Para além disso, nós temos ações importantes também relativas à consultoria jurídica. No governo atual do governador Carlos Moisés, nós criamos o núcleo de atendimento ao programa de parcerias e investimentos do governo do estado. É um programa de aproximação com a iniciativa privada para fazer concessões de serviços públicos. Nós tivemos o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Hoje mesmo o governador anunciou a questão do terminal Rita Maria em Florianópolis, e nós teremos em várias regiões do estado onde há potencial econômico para atrair investimentos para Santa Catarina, e a Procuradoria faz os pareceres jurídicos, porque são investimentos de 30 anos. Então esse caso de Balneário Camboriú foi muito emblemático, porque foi a primeira vez na história de Santa Catarina que foi feita uma concessão e mediante os pareceres dos procuradores desse núcleo em que nós atuamos. Doutor, também, além dessa questão de assessorar o governo e ser o advogado do Estado, né, a PGE também tem esse trabalho de recuperar valores e tal, em questões de cobrança de dívidas e tal. Só ano passado, o dado aqui que a gente tem, foram 4,5 bilhões, né, que o trabalho da PGE trouxe de volta. Como que funciona esse trabalho? São nas ações judiciais. Considerando esse vasto número de ações judiciais, aquelas ações em que nós vencemos, não deixamos que o Estado seja condenado, e isso evita o desperdício de dinheiro público, e também há ações em que nós cobramos, né, dos devedores do Estado judicialmente valores, e nós temos aí valores realmente muito altos, porque há muita judicialização hoje, e a Procuradoria vem atuando com muita força para defender o Estado de Santa Catarina e para evitar esse desperdício de dinheiro público. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma medida em 2020, criando um núcleo de ações fiscais estratégicas, que é um núcleo no âmbito da Procuradoria Fiscal, para focar nos grandes devedores de tributos no Estado. E com essa medida, racionalizando e otimizando o trabalho, nós aumentamos em mais de 80% a arrecadação da dívida ativa. E o que é isso, para a população entender? Isso significa mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para chegar na vida das pessoas, né, para que as obras aconteçam, os serviços sejam prestados. Então, quando a gente cobra daqueles que não pagam seus impostos, quando a gente evita que dinheiro público seja gasto com ações judiciais temerárias que
pessoas entram contra o Estado, nós estamos garantindo a prestação dos serviços públicos para todos os catarinenses. Uma outra questão também, doutor, envolve a questão dos precatórios, né? Teve a Câmara de Conciliação de Precatórios também que foi implementada. Como é que funciona essa questão, então, da PGE e a questão dos precatórios? Essa é uma medida bastante relevante e importante que nós intensificamos nos últimos 3 anos aqui em Santa Catarina. A Câmara, os precatórios são as dívidas que o Estado tem decorrentes de decisão judicial. E nós lançamos editais periódicos. Todos os anos, no mínimo 3 editais são lançados, em que se oferecem para todos os credores, aquelas pessoas que têm precatórios para receber, a possibilidade de se inscrever nesse edital. As pessoas dão um desconto e o Estado paga antecipadamente esses valores. Nós tivemos aí nos últimos anos mais de 4.000 acordos, mais de 500 milhões pagos na economia catarinense, ou seja, para o cidadão catarinense, e com uma economia de mais de 100 milhões de reais. Então eu tenho dito que esse é um jogo de ganha-ganha, Bruno. A questão da Câmara de Conciliação de Precatórios, nós tivemos um edital já lançado esse ano, que está em fase de análise das propostas que vieram dos credores para acordos, e em breve também lançaremos um novo edital, e é importante que, enfim, as pessoas que tenham precatórios participem, porque são recursos que elas podem receber antecipadamente. Com certeza, são todas medidas aqui que a gente citou bastante importante para o Estado, porque, como o senhor citou, é um dinheiro que volta, né, na questão do precatório, vai para o cidadão, que ele acaba gastando também na economia, faz a roda girar. E essa questão do valor aqui que a PGE poupou é um dinheiro importante que vai para o Estado fazer os investimentos necessários também. Então, doutor, eu queria agradecer aqui a tua presença, a tua entrevista aqui para o Portal da Regional. Bruno, enfim, agradecer também a toda a audiência e só deixar registrado esse momento importante da Procuradoria, 40 anos da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Nós estamos com essas ações comemorativas, visitando também as nossas regionais, todas as regionais, as nossas 13 regionais aqui em Santa Catarina, e é importante compartilhar com o cidadão catarinense o nosso trabalho para que ele entenda que há procuradores de Estado em todas as regiões de Santa Catarina defendendo o patrimônio público e orientando os gestores a bem aplicar os recursos públicos. E só para finalizar, Bruno, eu queria deixar uma mensagem final, porque nós estamos também, dentro desses 40 anos, mudando a nossa cultura de atuação. Nós aprovamos no final do ano passado uma lei na Assembleia Legislativa, com o apoio do governador Carlos Moisés, que é a lei do Programa de Incentivo à Desjudicialização e ao Êxito Processual, o PRODEX. Esse programa ele vem para incentivar a realização de acordos no Estado de Santa Catarina. Nós revisamos toda essa legislação, criamos uma Câmara de Acordos de Gestão e Solução de Conflitos. Além da Câmara de Precatórios, nós temos uma outra Câmara na Procuradoria que nós ainda estamos estruturando para fazer acordos nas ações de medicamentos, por exemplo, em que as pessoas têm que entrar com ações judiciais contra o Estado. Nós queremos resolver antes que a pessoa tenha que entrar com ação judicial. Nós precisamos entregar direitos fundamentais para o cidadão e melhorar a relação do Estado com o administrado, com o cidadão, porque o nosso trabalho ele só se justifica se for para melhorar a vida das pessoas, a vida do cidadão catarinense. Então, muito obrigado e deixo um abraço aqui a todos os cidadãos da região oeste de Santa Catarina que moram com certeza no nosso coração. Obrigado, procurador. Obrigado a todos que acompanharam o Talk DI. Até o próximo.